Vamos ao segundo pilar de comunicação não violenta: sentimentos. Tá, mas o que sentimento tem a ver com comunicação não violenta? Tudo a ver e eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala do segundo pilar de sentimentos, eu diria que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje para colocar em prática no dia a dia. É difícil, porque é falar sobre as nossas emoções. E quando a gente entra em comunicação não violenta, muitas vezes é se permitir se colocar em situações de vulnerabilidade para resolver algum determinado conflito. Seja no trabalho, seja na tua jornada acadêmica, seja na família, seja em relacionamentos, seja em relacionamentos de amizade, por aí vai. Por quê? Porque dizer aquilo que a gente sente, muitas vezes é difícil. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que é mais tranquilo e tem pessoas que não são. E a gente vai ter que lidar como a gente é, porque somos seres únicos de características e de personalidades. E a gente tem que se amar do jeito que a gente é e evoluir conforme o tempo passa. Mas quando a gente fala de uma comunicação não violenta, e quando eu digo que muitas vezes a gente tem que se colocar em situações de vulnerabilidade, o que eu quero dizer? É que as pessoas, elas não têm dimensão e não tem como adivinhar o quanto aquela informação impactou a minha vida e aquilo que eu sinto. E muitas vezes eu preciso falar e expressar e dizer aquilo que eu estou sentindo para aquela pessoa entender, porque senão fica aquele vácuo e a pessoa não tem como entender. E isso, claro, vai depender do contexto da situação que tu esteja vivendo em determinado ambiente. Por isso que é importante a gente avaliar quais são os ambientes que a gente está inserido para fazer isso e para ver se a gente tem liberdade para fazer e se sentir à vontade também. Por que eu digo isso? Porque constantemente, quando a gente fala de emoções, a gente potencializa muitas coisas que acontecem na vida da gente. Quantas vezes hoje, diariamente, você sente sentimentos de medo, de insegurança, de frustração, desmotivação, de ira, de raiva, de ódio, de euforia? São vários sentimentos e emoções que acontecem muitas vezes no dia da gente devido às informações que a gente recebe. E aí, como saber lidar com isso? Aí depois a gente fala de uma outra coisa que se chama o quê? Equilíbrio emocional. Que aí começa a fazer todo o sentido de como que tu controla tudo isso. Mas a gente tá no segundo pilar.